Preciso te falar agora sobre Richarlison e Flamengo, ex-jogador da seleção brasileira, foi alvo de uma proposta pesada. De acordo com o UOL, 20 milhões de euros ou 130 milhões de reais para a contratação do centroavante, que já foi da seleção e hoje pertence ao Tottenham. Mas, também de acordo com a apuração do UOL, o Richarlison não teve aprovação no negócio pelo Tottenham. O clube inglês exige exatamente o dobro, 40 milhões de euros ou 260 milhões de reais. Um empréstimo está completamente descartado. Importante lembrar que o Richarlison não tem tido uma boa temporada, muitas lesões e quando joga não tem sido efetivo. Existe inclusive a especulação na Inglaterra de que o Tottenham busca um outro atacante para ser comprado agora na janela de janeiro, o que evidenciaria a chance de o atleta não ficar, o brasileiro que se recupera de uma lesão na coxa. E é importante destacar que esse é o primeiro grande nome para o ataque cogitado pela nova diretoria. Chegaram a falar em Roger Guedes, mas a informação verdadeira é de que o José Botto, o novo diretor executivo de futebol do Flamengo, não tem a intenção de contratar o Roger Guedes. Ele foi levantar informações e viu que o comportamento do Roger Guedes está longe de ser muito profissional. Só para arrematar em relação ao Richarlison, contrato com o Tottenham se encerra em junho de 2027 e nos últimos dias ele já havia sido procurado pelo Fluminense e também pelo Flamengo. Diante das cifras pedidas, dá para dizer que Richarlison no Brasil é quase impossível. Só para completar em relação ao rubro-negro, Fábio Coelho, presidente do Google no Brasil, será membro de um conselho diretor do Flamengo. Esse conselho vai reunir notáveis dos mais diversos cargos e esses caras vão se reunir com alguma frequência para ajudar com ideias e também com decisões. A saideira em relação ao Flamengo contar que o Ministério Público do Rio de Janeiro está investigando a mansão alugada pelo Pulgar, volante que pediu para ser negociado. Existe uma suspeita de lavagem de dinheiro que não conta com a participação do Pulgar, embora ele pagasse em dinheiro vivo 70 mil reais pelo aluguel da casa. O Davi Luiz, ele ganha 1,5 milhão de reais por mês no Flamengo. O contrato de trabalho dele se encerra agora em 31 de dezembro. A partir daí, o Flamengo deixa de ter responsabilidade sobre ele. E cabe ao Davi Luiz escolher seu futuro. O Davi, inclusive, está esperando para ver se o Flamengo não manifesta a intenção de ficar com ele. Se o Flamengo fizer essa manifestação, a tendência é que o Davi ignore as sondagens de Corinthians e Vasco para fechar com o próprio Flamengo. Tá? Parte dessa grana é paga em carteira, onde o imposto é maior. Parte dessa grana é paga em direitos de imagem, onde o imposto é menor. É por isso que criou-se também essa terminologia do pagamento em carteira e especial do direito de imagem. Mas nenhum clube pode colocar mais do que 40% dos vencimentos em direitos de imagem, tá? Bora te atualizar agora sobre o Flamengo. Tem volante titular do Fla pedindo para ser negociado. Eric Pulgar, chileno, cujo vínculo se encerra em 31 de dezembro do ano que vem, não quer renovar o contrato e mais do que isso, quer ser negociado na janela agora de janeiro. A alegação de que problemas pessoais o impedem de permanecer no clube. Vale a lembrança de que o Pulgar chegou a ter dificuldade de jogar algumas das últimas partidas, lutando por conta de uma depressão da irmã. Ele tentando fazer o possível e o impossível para que a irmã voltasse a ter uma vida normal. Isso pode ter relação com esse pedido do Pulgar. A grande questão é: o Flamengo é obrigado a aceitar? Não. Mas o rubro-negro vai topar esse pedido? E mais, quanto é que o Flamengo tem direito a receber, levando em consideração que o jogador tem mais um ano de contrato? Não dá para exigir uma grande quantia financeira, até porque o Pulgar chegou de graça ao rubro-negro, mas liberá-lo sem custos também não me parece muito lógico. Tem mais uma informação importante sobre o Flamengo. Rodrigo Paiva, que é diretor de comunicação da CBF, foi escolhido pelo BAP, novo presidente do Fla, como o cara para comandar o departamento de comunicação do Flamengo, e a negociação está acontecendo e deve ser confirmada nos próximos dias. BAP ligou para o JJ. Tem algum interessado no Pulgar? Som meio ruim. Ai, cara. Tá ruim porque eu tô falando muito longe do microfone, cara. Que absurdo. Que péssimo. Ei, que anta. Desculpa, pessoal. Ainda bem que o Atila... Meu Deus. Vamos lá. Sobre BAP ligando para o JJ. O BAP adora o Jorge Jesus. Isso eu já havia contado bem antes da eleição. Eles conversam até com alguma frequência, eles trocam mensagem de WhatsApp, tá? Mas não tem nenhuma chance de o BAP abrir mão do Felipe Luiz, e o Jorge Jesus tem contrato até metade do ano no Al Hilal e tem enorme respeito pelo Felipe Luiz. A relação entre eles é boa. Então o Jorge Jesus é papo para um outro momento, tá?
Sobre Eric Pulgar, essa informação foi divulgada hoje pelo Vene Casagrande. O Vene estava contando que o Pulgar não vai renovar o contrato com o Flamengo, o vínculo se encerra em dezembro do ano que vem. E mais do que isso, que ele quer ir embora agora, na virada do ano. Tudo por causa de problemas pessoais. Não se tem muito mais detalhes sobre os problemas pessoais, mas a gente pode lembrar que semanas atrás o Pulgar chegou a ter problemas ou dificuldades por conta de uma irmã dele que estava sofrendo com depressão, tá? Então pode ter alguma coisa a ver com a outra, tá? Se o Arrascaeta vai ser o 10 do Flamengo, algum para 14, essa é uma das novidades do Landim. O Landim, antes de deixar o clube, o presidente do Fla, ele ligou pro Arrascaeta, que tá passando férias na Itália, e comunicou que o presente de Natal dele é a camisa 10. A verdade é que essa decisão não tinha que ser do Landim, é a verdade, né? Deixa pro próximo presidente, mas aí é o Landim querendo se meter, né? Mas o Arrascaeta merecia a 10, ele já havia pedido essa camisa, agora a camisa 14 também perde importância. E hoje, quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2024, é um dia importante porque vai acontecer a posse do novo presidente do Flamengo. Rodolfo Landim vai passar a chave para BAP, que será o mandatário rubro-negro pelos próximos 3 anos. Essa posse vai acontecer na Gávea, às 20 horas, e lá, nesse local, o BAP vai fazer alguns anúncios importantes. Um deles, a gente conseguiu apurar e vai trazer no vídeo de agora. E é um nome que a torcida do Flamengo conhece bastante. Estava recentemente na seleção brasileira, inclusive. A gente vai contar que nome é esse, é um profissional, tá dando muita repercussão nas redes sociais, o retorno desse profissional, e a gente vai contar aqui para vocês. Vamos falar também de José Boto, que mudou a data de chegada ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo e iniciar os trabalhos. Tem também sobre CEO, quem será o CEO, a gente vai falar sobre isso. Tem muita coisa, por exemplo, contratação. A gente está vendo muito nome sendo especulado no Flamengo, mas o Flamengo terá verba para fazer contratações? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Pessoal, antes de falar de Flamengo, quero dar uma informação aqui envolvendo o Vasco da Gama. O Vasco não conseguiu a contratação de Renato Gaúcho, pelo menos até o momento. O Renato não gostou da proposta oferecida pelo Vasco e com isso não chegou a um acordo. Agora o Vasco está mirando o plano B. O plano B é o português Antônio Oliveira, que passou pelo Cuiabá, passou pelo Corinthians aqui no futebol brasileiro. É um nome que está livre no mercado desde a saída do Corinthians. Então, só essa informação rápida aí de mercado da bola envolvendo o Vasco da Gama, rival do Flamengo aqui no futebol carioca. Vamos falar de Flamengo agora? Porque o José Boto está vivendo os últimos dias lá no Osijek da Croácia, inclusive teve festa de despedida para ele. Ele que nessa sexta-feira faz o último jogo como funcionário da equipe croata e depois ele se despede através de uma entrevista coletiva. Ele vai confirmar a saída do clube, vai confirmar que está vindo trabalhar no Flamengo, e antes a chegada dele estava prevista para o dia 26, mas por conta de um assunto pessoal e familiar, ele mudou a data dele de chegada ao Rio de Janeiro para o dia 27, tá bom? Gente, não reclamem disso, né? Pelo amor de Deus, um dia a mais, um dia a menos, não vai fazer tanta diferença assim, e é um assunto pessoal, familiar dele, ele que mora longe do seu país, inclusive, ele é português, está morando na Croácia, então ele precisa resolver esse problema pessoal para depois chegar aqui ao Rio de Janeiro. Muito se fala sobre, inclusive, contratação. A gente vê aí nomes especulados, Roger Guedes, Richarlison, já falei para vocês, Roger Guedes foi oferecido ao Flamengo, Richarlison também está sendo oferecido ao Flamengo, inclusive Richarlison era um nome que estava em pauta pelo scout da atual gestão, que vai passar a bola para a futura gestão, mas a gestão do BAP não fez nenhum movimento demonstrando interesse na contratação do atacante Richarlison, que hoje está no Tottenham, da Inglaterra. Não tem nada disso. Até porque, pessoal, o Flamengo, na verdade, a futura gestão não sabe nem quanto terá em caixa para poder fazer investimento para reforçar a equipe. Sabe por quê? A administração de Rodolfo Landim, a atual gestão, apresentou o orçamento com previsão de 20 milhões de euros, dá quase 130 milhões de reais, para compra de jogador e 30 milhões de euros, cerca de 200 milhões de reais, para venda de atleta. Mas esses documentos não foram apreciados nos conselhos. O que isso quer dizer? Que a nova gestão vai ter que assumir, ter acesso à documentação e aí sim definir quanto terá disponível para fazer a contratação, quanto será a meta de venda de atletas. Então, não tem nada traçado, não tem nada definido, não tem nenhuma negociação em andamento. Eu entendo, repito, falo novamente aqui, eu entendo a ansiedade de vocês por reforço, mas vocês precisam entender que o momento do Flamengo é de transição, é mudança de gestão. Enquanto não tiver 100% o processo de transição, não tem como falar de investimento alto. Gente, o Richarlison seria investimento de 20 milhões de euros, de 30 milhões de euros. O Flamengo não tem caixa para fazer isso. O Flamengo tem um estádio próprio para construir. Esse vai ser, sem sombra de dúvidas, o maior desafio da futura gestão. Então, não tem como. Repito, eu entendo a ansiedade de vocês, mas não tem nada para se fazer até o momento. A posse, ouvir os anúncios que o BAP vai fazer nessa posse e aí sim começar a trabalhar para poder finalizar o processo de transição. E nessa posse, quem sabe o BAP possa anunciar o CEO. O que eu sei, o Rodrigo Toches acabou não aceitando esse convite por conta de compromissos pessoais, profissionais. Faz total sentido. Mas ele vai fazer parte do conselho diretor, aquele conselho de administração que eu expliquei para vocês, que é como se fosse um monte de VP junto, um monte de vice-presidente junto, debatendo todos os assuntos e decidindo tudo junto. Não será um VP responsável pelo futebol, um VP responsável pelo marketing. Não vai ser assim. Vai ser um conselho de 10 pessoas que eles vão se reunir toda semana para debater todos os assuntos. Não é um VP de futebol responsável pelo futebol. Não vai ser dessa maneira. O que eu posso dizer para vocês é
que o BAP já tem um diretor de comunicação de futebol definido. E ele é conhecido entre vocês, torcedores do Flamengo, sobretudo aqueles que viveram os anos 90, na alma, na essência. O nome dele é Rodrigo Paiva, pessoal. Ele estava na CBF, estava trabalhando na Seleção Brasileira, vai ser o diretor de comunicação responsável pelo futebol, apenas pelo futebol. E o assunto está gerando muita repercussão nas redes sociais por conta do extracampo do Rodrigo Paiva, muita gente criticando a decisão do BAP em fazer o retorno do Rodrigo Paiva. Ele trabalhou como assessor no Flamengo, trabalhou como supervisor também no Flamengo, e agora ele retorna ao Flamengo como diretor de comunicação de futebol. E por que esse assunto está gerando muita repercussão? Porque em agosto de 2024, a Justiça do Rio de Janeiro condenou a CBF a pagar R$60 mil de indenização a Luísa Xavier, ex-diretora da CBF, por assédio moral e sexual. O juiz Leonardo Almeida afirmou que o Rodrigo Paiva, diretor de comunicação da entidade, na ocasião, assediava a ex-diretora. Rodrigo Paiva foi demitido da CBF em 2014 porque agrediu o médico José Luiz Runco. O dirigente também foi acusado de agredir o atacante chileno Maurício Pinilla durante o intervalo da partida entre Brasil e Chile. A FIFA confirmou a agressão e aplicou uma multa de 10 mil francos suíços. Então, por conta desses casos extracampo, a torcida do Flamengo não aprovou a chegada do Rodrigo Paiva. Gente, assim, eu confesso para vocês que eu não tenho opinião formada sobre o Rodrigo Paiva, nunca trabalhei com ele, quando eu digo trabalhar com ele, nem de maneira direta, nem indireta, nunca cobri um time com o Rodrigo Paiva sendo responsável pela comunicação, nunca nem sequer falei com ele, a grande verdade é essa, tá? Eu nunca falei com ele, então eu não tenho opinião formada, eu só estou trazendo aqui fatos, o que está acontecendo nesse momento. Então, enfim, quero a opinião de vocês sobre essa decisão do BAP aí em promover o retorno de Rodrigo Paiva para ser o diretor de comunicação de futebol do Flamengo. Outra decisão que o BAP vai anunciar nessa posse é que o Ricardo Henrichen, acho que é assim que se pronuncia, perdão, Ricardo, se não foi assim, mas eu sempre tive dificuldade de pronunciar o seu nome, é um cara muito ativo, já trabalhou na diretoria do Flamengo. O Ricardo Henrichen, ele vai ser responsável, digamos, pela pasta, eu vou botar entre aspas, porque ele vai fazer parte do conselho diretor de comunicação e marketing ali do Flamengo. Na verdade, acho que é só marketing, tá? Não vai ser algo junto como foi com o Gustavo Oliveira nos tempos de Rodolfo Landim. Então, enfim, fica essa informação também para vocês. Então, a gente já começa a entender como é que será a diretoria do Flamengo sob a gestão do novo presidente, o BAP. Ele que prometeu durante todo o período pré-eleitoral que iria profissionalizar o Flamengo, e quando a gente diz profissionalizar, não quer dizer que o Landim não tenha feito algo profissional. Beleza, no futebol deixou muito a desejar, não tinha projeto esportivo, isso aí não é segredo para ninguém. Mas nas demais áreas, foi muito bem o Landim. Isso precisa ser dito. Isso precisa ser. Finanças foi muito bem. Foi muito bem. Agora, futebol deixou a desejar sim, até porque ele deixava muito na conta do Marcos Braz e também do Bruno Spindler. Mas a promessa eleitoral do BAP, pelo visto, vai ser cumprida pelo menos nesse momento. Pessoal, eu não estarei na posse por um motivo especial. Hoje tem a festa de fim de ano do SBT, vou marcar presença, a festa é só uma vez no ano. Então, a posse eu vou ter contato com os dirigentes do Flamengo em outras ocasiões. Então, por conta disso, eu não estarei na posse, mas amanhã estarei lá no SBT comentando normalmente, até porque o SBT vai mandar um cinegrafista. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, continuem acompanhando o canal Vini Casagrande. Beijo pra vocês, forte abraço, fui! Rapaziada boa, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Mengão, atualizações importantes aí do Flamengo, do Rubro Negro Carioca, pra você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Chega aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Vamos ficando por aqui, um grande abraço no seu coração, até o próximo vídeo, sempre mais, vamos que vamos.